Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Abelheira, sejam bem-vindos e não reparem a bagunça. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre as vantagens do tradutor in-house com relação às agências de tradução. Bom, aqui no Brasil existe uma tendência de contratação de tradutores in-house, tradutores internos em escritórios, em detrimento da terceirização para agências de tradução. Sobretudo em escritórios jurídicos. E existem inúmeras vantagens com relação à contratação de um tradutor interno ou de uma equipe de tradutores interna. A primeira delas é a consistência. Os documentos passarão a ter aquela cara do escritório. Uma palavra, um termo vai passar a ser utilizado sempre daquela forma que o escritório precisa. Então, em vez de haver confusão naquele termo, às vezes uma tradução de documentos diferentes com o mesmo termo apresenta propostas de tradução diferentes, esse termo vai passar a ser uniformizado em todas as traduções. Isso facilita a compreensão e deixa, como eu já falei, a linguagem com a cara do escritório. Uma outra vantagem é que você tem alguém pronto para fazer a sua tradução dentro do escritório. Alguém disponível dentro do horário de trabalho, e muitas vezes fora dele, para realizar o seu trabalho. Tá? Quer dizer, a garantia de qualidade do trabalho é muito maior com o tradutor in-house. É óbvio que muitas vezes o tradutor in-house não consegue lidar com o volume de trabalho que existe em escritório. E aí esse tradutor repassa o trabalho para uma agência, mas aí existe uma vantagem também, porque o tradutor já curou um glossário, ele curou uma base de termos e ele vai conseguir transmitir isso para a agência, e a agência, a gente espera que transmita isso para sua equipe de tradutores. Geralmente, e isso 99% das agências fazem assim, quando você envia um trabalho para uma agência, ela dispara um e-mail para toda a sua base de tradutores. O primeiro caboclo que responder pega o trabalho. Geralmente ele não é alguém especializado, é um tradutor, mas na maioria das vezes freelancer, mas não é alguém especializado na área que você precisa. Até porque geralmente as agências atendem traduções jurídicas, médicas, petróleo e gás, técnicas, enfim. Então, é uma gama de opções de mercado, sim, mas quase nunca isso é realizado por alguém técnico no assunto. Então, o trabalho pode voltar com inúmeras falhas. Tá? Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu entrei numa agência, num escritório como tradutor interno e eu trabalhava juntamente, ao meu lado havia um nativo do idioma inglês, também advogado, quer dizer, ele é advogado, né? Eu sou graduado em Direito, mas não sou advogado. E ele estava revisando uma tradução que havia sido feita, na verdade uma versão que havia sido feita para o inglês de uma sentença. E ele estava com uma dificuldade imensa, 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 de compreensão do texto. Porque o tradutor não se preocupou em tornar o texto inteligível para o nativo do inglês.
existem aquelas, eu chamo de oração coordenada triturada em inglês, em português. Que são aquelas orações que você fica subordinando, coordenando uma na outra, com vírgula e vírgula e vírgula e vírgula e vírgula e vírgula e vírgula, e você tem aqueles períodos enormes que pegam às vezes 20 linhas, aquilo já é uma redação do Enem por si só. E os nativos de inglês têm certa dificuldade em entender isso, os períodos lá são menores, enfim. Então, primeiro que o tradutor não teve preocupação em rearrumar os períodos. Segundo que ele teve inúmeras falhas. E uma das mais gritantes era o falso acrônimo egrégio. Ele traduziu literalmente para o inglês como egregious. E em inglês, egregious tem um significado oposto do português. Em inglês, egregious significa odioso, algo que possa ser esquecido, enfim, ignorável. Então, nós devolvemos o trabalho para a agência de traduções, que pediu desculpas, que viu o que aconteceu, que não sei o que, e o trabalho voltou também num nível muito ruim. Não tinha como aceitar, não sei o que foi resolvido com relação ao pagamento, mas nós bloqueamos aquela agência desde então. Fizemos outros trabalhos com outras agências que ficaram exemplares, quando eu não conseguia dar conta internamente. Mas existe essa disparidade sim. Outra questão muito importante é a economia. Com o tradutor interno, você tem alguém que garante a consistência, enfim. E como você não está terceirizando para uma agência, você está economizando dinheiro. Você muitas vezes até capitaliza em cima das traduções, você cobra isso do cliente, como você pode fazer isso de forma cobrável, ou cobrar do cliente a tradução, e ter um profissional ganhando um salário fixo interno que vai gerar uma economia ou até um lucro para o escritório. Tá? Para o profissional de tradução, ele tem uma garantia de salário fixo todo mês, seja por CLT ou por pessoa jurídica. Não vai ter aquela vida, entre aspas, de freelancer, com a liberdade de horários que uma vida de freelancer proporciona, mas certamente com, como eu falei, o fixo todo mês, o 13º, férias anuais, enfim. Eu acho que acaba sendo uma vantagem para os dois lados, se é isso que o tradutor está buscando. Ok? Bom, esse é meu contato, professor Carlos Abelheira, carlos@profcarlos.com.br. Esse é meu celular com WhatsApp. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode escrever nos comentários. Por favor, não esquece de clicar em gostei e de compartilhar.